Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa terceira aula do curso de Bacteriologia Clínica. Nessa videoaula nós continuaremos aqui a discutir sobre os métodos de identificação de cocos gram-positivos, só que trazendo agora uma nova roupagem. Na primeira parte dessa aula, eu havia comentado aí com vocês sobre as bactérias do gênero Staphylococcus. Nessa videoaula em específico, eu vou apresentar para vocês quais são os parâmetros bioquímicos, quais são os testes que nós realizamos aí na realidade laboratorial para fazer a identificação aí dessas bactérias. Então, a identificação dos estafilococos basicamente se dará através de alguns métodos. Primeiro, nós usaremos aqui a bacterioscopia. Classicamente, nada mais é do que aquele método que a gente faz a coloração de Gram e vai identificar aí a forma, certo? Podemos também identificar isso mediante lá ao meio de cultura, seguido da prova da catalase, prova da coagulase, o crescimento em H-mannitol, a prova da DNase e, por fim, a resistência à nova biocina. Então vamos lá, olhar cada um desses pontos. Eu só subtraí esse primeiro aspecto porque a gente já discutiu lá nas aulas de microbiologia básica e aí eu não quis tornar tão extenso essa discussão. Então eu vou focar mais na parte bioquímica, que é o que é mais importante nesse momento, beleza? Então, a primeira metodologia de identificação que nós iremos destrinchar aqui é a prova da catalase, tá? É um método que a gente utiliza basicamente para fazer uma diferenciação entre Staphylococcus e Streptococcus. Por quê? Nós veremos que os Staphylococcus eles são positivos para a catalase e eles são aí negativos para Streptococcus. Além disso, um aspecto muito importante é que é um método que é um referencial para que a gente faça uma diferenciação de famílias e não de gêneros, tá? E algumas bactérias elas possuem a enzima catalase que consegue fazer o quê? Pega isso aqui, ó, pega o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, e converte sobre a ação da catalase em oxigênio e água, beleza? Então a catalase é isso aqui. E aí você deve estar se perguntando, tá, Pro, beleza, como que funciona esse rolê então? Se liga. Como que a gente faz o teste da catalase? Meu, é a coisa mais simples do mundo. A gente pega uma lâmina, coloca aí 2 amostras da bactéria isolada e a gente pinga sobre essa amostra uma gota de peróxido de hidrogênio a 3%. Simplificadamente, gurizada, o que tu vai fazer é o seguinte, tu tem lá a sua amostra da bactéria, você não sabe se é Staphylococcus ou Streptococcus, você coloca ali na lâmina e você pinga uma gota de peróxido de hidrogênio em cima. Se eventualmente você observar a produção de bolhas, ou seja, a produção de liberação de gás oxigênio, você vai ter aqui um teste positivo para Staphylococcus. Ó, se liga. Eu coloquei a amostra, ó, Staphylococcus deste lado, Streptococcus deste lado, tá? Isolei e coloquei uma gotinha aqui de peróxido de hidrogênio sobre ambas. Você observa que nesse caso aqui à tua direita tem a formação de bolhas, o que é indicativo que a catalase está atuando e aí consequentemente você está tendo liberação de gás oxigênio, beleza? Então você tem aqui bactérias Staphylococcus. Um outro método diagnóstico que a gente pode utilizar aqui é a coagulase, tá? A coagulase nada mais é do que uma classe de enzimas que tem uma ação muito semelhante à prototrombina, tá? Então elas agem aqui basicamente no plasma sanguíneo, transformando fibrinogênio em fibrina e por consequência você tem aqui a produção de coágulo, tá? Um aspecto muito importante sobre o método da coagulase é que nós temos aqui a coagulase sobre 2 formas. Uma que a gente chama de conjugada e outra que nós denominamos como livre. Geralmente, quando a gente tem aqui Staphylococcus aureus, elas são coagulase positiva. Então vamos dar uma olhadinha aí sobre esses métodos. Bem, a coagulase livre ela é uma substância muito semelhante à trombina, então ela vai estar aqui presente, por exemplo, em filtrados e cultivos, tá? E ela é secretada de forma extracelular, tá? Então, o Staphylococcus aureus, por exemplo,
secreta isso aí para fora da célula e isso acaba reagindo com uma substância presente no plasma, que é o CRF, tá? Que é o fator de reação da coagulase, que acaba por formar o que a gente denomina como complexo, tá? Então nada mais é do que você pegar, por exemplo, essa enzima e essa substância formando esse complexo, tá? Nós temos aqui também a coagulase livre sendo da seguinte maneira. Você pega a agulha bacteriológica, você suspende, por exemplo, a sua cultura aí de estudo em um caldo BHI e coloca ela aí numa estufa a 37 graus até que acontece uma turvação, tá? Em um tubo de ensaio estéreo, você coloca aqui meio ml de plasma reconstituído e meio ml aí desse caldo BHI, tá? Com crescimento bacteriano recém-turvado. Você incuba isso daí a 35 graus por 4 horas, beleza? E após as 4 horas, você vai fazer o quê? Bem, você vai observar se houve a formação aí de um coágulo de fibrina. Se não houver a formação do coágulo, você incuba esse tubo aí em temperatura ambiente e faz uma releitura após 18 e 24 horas, tá? Você pode ter aqui a coagulase conjugada. Você encontra isso daqui classicamente em Staphylococcus aureus, tá? Por quê? A Staphylococcus aureus, ela apresenta essa coagulase na parede da membrana celular, que acaba reagindo com o fibrinogênio, causando esse processo aí coagulativo, tá? E aí, como que se dá esse método? Você faz aqui, basicamente, 2 círculos com lápis de cera e uma lâmina de vidro, coloca 2 gotas de água destilada ou solução fisiológica, tá? Dentro de cada um desses círculos e com o auxílio de um fio bacteriológico você agrega a colônia em estudo, fazendo uma homogeneização bem delicada em cada um desses círculos, perdão. Feito isso, feita essa homogeneização bem delicada, você coloca uma gota de plasma para que haja aí a prova da coagulase em um desses círculos, tá? No outro círculo, você vai adicionar uma gota de água destilada ou a solução fisiológica estéril como controle, tá? Você homogeneiza aí com palito de madeira e você inclina delicadamente essa lâmina que você está analisando para trás e para frente. E aí você vai observar se há ou não aglutinação, beleza? Então, ó, como que se dá esse teste da coagulase? Você colocou aqui, ó, você fez o círculo e a Staphylococcus, ela aglutina, né? Então você vai ter essa formação aqui. A Staphylococcus epidermis não acontece, tá bom? Então o teste da coagulase, ó, se ele for positivo, você tem aqui a formação dos coágulos, negativo, não. Beleza? Bem simples, né? Você tem aqui o Staph Test, tá? Que nada mais é do que um teste no qual o Staphylococcus tem essa capacidade de fazer aglutinação de hemácias aí de carneiro, quando elas são previamente sensibilizadas com hemolisina e fibrinogênio, tá? Bem simples. Você tem aqui um outro método que nós denominamos como fermentação em agar-manitol, contendo 7,5 de cloreto de sódio, tá? Bem, o que seria esse agar-manitol? É um meio de cultura seletivo, tá? Possui uma alta concentração aqui de cloreto de sódio, então entre 6,5% a 7,5%, e é um indicador de pH vermelho de fenol, tá? Vermelho em pH alcalino e neutro, tá? E amarelo em pH ácido, tá? Quando você tem a fermentação do manitol pelas bactérias, você acaba levando aqui a produção de ácidos, tá? O que vai determinar essa mudança de cor, de vermelho para amarelo, tá? Você deve estar se perguntando, tá, meu amor, como que funciona esse rolê então, pro? Se ficar amarelo, é positivo para Staphylococcus aureus, tá? Mas você também pode ter alguma condição na qual algumas amostras podem positivar aqui para Staphylococcus saprotocicutus, tá? Então aqui o agar-manitol, ó, olha que coisa linda. Staphylococcus epidermis não tem essa capacidade fermentativa, então continua aqui vermelho. Mas Staphylococcus aureus, olha, fica amarelado, tá? Então houve fermentação aqui de fato. Nós temos a prova da DNase,
que é basicamente agora um outro método bioquímico, na qual você faz uma semeadora aqui em H-DNase e você incuba isso aí a 35 graus por 24 horas. No momento da leitura, você adiciona aí ácido clorídrico, um N sobre a placa, aguarda 30 segundos e observa se acontece aí a formação de um halo claro ao redor dessa colônia. Tá? Então você tem aqui a DNase, o H-DNase, ele é positivo para Staphylococcus aureus e negativo aqui para Staphylococcus epidermis e Staphylococcus saprotictus, tá? Então, ó, quando é positiva, você tem essa formação desse halo. Negativa, não acontece nada, tá bom? E por fim, o último método aqui que eu quero destacar com vocês nessa videoaula é o teste de sensibilização à nova biocina. Como que a gente faz esse processo? Você usa aqui o Agatha Miller Hilton com um disco de nova biosina, cerca de 5 mg, tá? E você vai observar um halo de inibição para Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermis. No entanto, observa-se aqui resistência conferida ao Staphylococcus saprotictus, como eu falei lá na aula anterior, tá? Então, ó, aqui você está observando que essa primeira amostra você não teve a formação desse halo, né? Então, é a amostra de Staphylococcus saprotictus e aqui você teve a formação desse halo em Staphylococcus epidermis, tá bom? E aí, porventura, só quero mostrar essa tabela, resumo aqui. Tanto Staphylococcus quanto Staphylococcus aureus, epidermis, saprotictus, perdão, eu sempre travo para falar o nome, são todos catalases positivas. A Staphylococcus aureus ela é positiva para coagulase, manitol, DNase e ela é sensível à novobiosina. A Staphylococcus epidermis é negativo para coagulase, para manitol e DNase e é sensível à novobiosina. E a Staphylococcus saprotictus ela é negativa para coagulase, manitol e DNase, mas é resistente à novobiosina. Beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, deixe aí comentários, sugestões. E a literatura adotada foi o Kahneman, Diagnóstico Microbiológico. Beleza? Muito obrigado, um super abraço e até a nossa próxima aula. Fui!